Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Ô, meus irmãos, sempre dia 17 de março de 2015, eu publiquei um vídeo antes do testemunho daquela irmãzinha, porque eu vi ali muita mensagem de Deus, muitos alertas. Hoje é dia 17, aqui na Itália hoje está chovendo. E eu desejo de todo o meu coração que no dia 20 tenha sol, porque eu quero ver esse eclipse. Todas as evidências, meus irmãos, tudo que está acontecendo aponta, meu amado, minha amada, que essa geração a qual nós pertencemos, talvez você que está aqui comigo me escutando tem seus 30, 40, 28 anos, nós somos uma geração, meus irmãos, que nós vamos ver a volta de Jesus. Eu glorifico a Deus, o meu coração está tanto em expectativa. E tem um texto na Bíblia, que eu não lembro onde, eu ouvi, mas eu perdi, que diz que o próprio Jesus, ele anseia se encontrar conosco. Você consegue entender na sua mente humana o que seria o próprio Jesus estar ansioso? A Bíblia diz que Jesus é manso, que Jesus é calmo, que Jesus tem todos os dons do Espírito Santo. Jesus, ele tem uma mente limitada. Jesus, ele conhece, criou e fez todas as coisas. Jesus, ele viu coisas que a gente não tem como imaginar. E eu acho que até na eternidade a gente não vai nunca conseguir sondar a mente de Jesus completamente. Porque uma vez que você teve uma experiência no seu passado eterno, na eternidade passada, talvez isso não vai conseguir chegar até nós na prática como o que foi vivido. Ontem eu publiquei um vídeo falando do profundo amor de Deus, colocando que provavelmente uma das razões, porque eu não sou louca de dizer que a razão é essa, eu suponho, porque foi uma inspiração que Deus foi me dando aqui antes de ontem, enquanto eu arrumava a minha cozinha, que uma das razões possíveis que Deus possa ter permitido o homem de pisar na terra, ter permitido o mundo, a terra, habitar, né, alojar por um período, o ser humano, a raça humana caída, é porque Deus, ele sabe todas as coisas na sua onisciência, mas o homem não. E provavelmente é um modo que Deus também nos dá, nos revela na sua misericórdia, mostrando que realmente quem nós somos. A terra, ela é um tira-prova das coisas, né? Não sei, quando eu andava à escola, eu estava aprendendo a fazer minhas contas, a professora ensinou a tirar a prova. Então, se eu fazia 2 menos 1 igual a 1, eu tinha que tirar a prova, né? Aí eu colocava 1 mais 0, 1 mais 1 igual a 2. Ah, então tá, resultado inverso é correta a operação. Deus, ele, no decorrer da minha vida, eu vejo que Deus, ele usa de todos os modos para fazer com que nós o entendamos, para fazer com que nós entendamos a nossa realidade. Sim, meus irmãos, tem muita gente que passa por essa vida de modo insano, que vive uma vida louca, que vive uma vida irresponsável e que morre até sem entender. Eu já ouvi histórias de gente falando que teve uma vez, eu ouvi um testemunho. Eu acredito nos testemunhos, meus irmãos, não que eu saio catando tudo quanto é testemunho, mas tem muitos testemunhos que eu escutei, que eu dou credibilidade, eu creio, porque a base que eu tenho por um testemunho é quando a pessoa que relata aquele testemunho, ela glorifica a Deus. E ela fala, a gente precisa se arrepender, nós somos pecadores, né? E ela fala, a gente é a realidade do inferno, a realidade do céu, e por aí vai. E a Bíblia, ela é plausível quando ela diz, né, que muitos teriam sonhos e visões. Então, quando a gente escuta testemunho de pessoas dizendo que foram ao inferno, eu acredito, meus irmãos, eu não gostaria de ter essa experiência, não. Mas eu acredito. E teve uma vez que tinha uma pessoa que se relatou que diz que tinha gente que chegava no inferno assim, gente que não tinha nem entendido ainda onde que estava. Pessoas que morreram de modo repentino, né? Talvez num acidente. Eu tenho uma pessoa, olha para vocês verem, mais um livramento que Deus me deu.
eu devia de ter os meus 18, 17 anos. Tinha um primo meu que estava para casar. E a irmã dessa mulher dele, né, era minha amiga. A gente tinha a mesma idade. Linda, meus irmãos, uma moça linda, linda, linda. Uma linda, próprio, maravilhosamente linda. Muito gentil e tudo. E ela cismou comigo, cismou de ser minha amiga. E juntava comigo, e vamos sair. E aí me levava para casa de parente dela e tal. A gente nunca chegou, olha, Deus, ele nunca permitiu que eu saísse realmente com aquela moça. Fosse com ela para alguma discoteca ou que sabe o quê. A gente sempre saiu assim, essas saídas muito... Às vezes eu lembro uma vez que eu fui parar na casa de uma tia dela, a gente dormiu lá, aí passeou na rua, no bairro ali, participou de uma festa da cidade, nada mais do que isso. Nunca que eu tive condição de me aproximar mais do que isso dela. A gente saiu muito pouco mesmo, ela mais ficava ali indo na minha casa, a gente ficava batendo papo. E ela, meus irmãos, passou, eu encontrei com ela, aí depois ela sumiu, desapareceu, do nada. Aí passou mais de um ano, eu estava caminhando numa das ruas de Belo Horizonte, num bairro nobre, e eu encontrei com ela. A gente encontrou ali no meio da rua. Como vai? Tudo bem? Eu fiquei muito feliz em ter visto a ela, estava sempre muito bonita, ela era loura, muito loura. O cabelo todo aneladinho, tinha um corpo perfeito. Ela era muito bonita, tinha um jeito muito charmoso mesmo. Era uma pessoa muito estranha também, que... E conversamos, ela, eu tô bem, eu tô morando aqui na Savassi, né, num bairro nobre de Belo Horizonte, tô morando aqui com meu namorado. Ele é estudante de medicina e blá, 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 blá. Eu falei, eu tô feliz por você, que você tá bem e tudo, né? Porque ela sempre se sentia muito sozinha. Ela se sentia a ovelha negra da família e tal. E ela me contou aquela história. E falou, não, mas eu tô bem, meu namorado, ele estuda medicina e eu tô trabalhando e tal. E ela sempre andava muito bem vestida, ela tinha dinheiro. Ela era muito sozinha, mas ao mesmo tempo ela sempre tinha condição boa, ela sempre vestia roupa de marca e tal. Mas era muito tranquila, uma pessoa simples, vamos dizer assim. E ali a gente se despediu, tchau, tchau, virou e foi embora. Eu ainda não era convertida. Passou mais ou menos uns 6 meses ou algo em torno disso. Chegou a notícia que ela tinha morrido num acidente de carro. Eu levei um susto, meus irmãos, eu levei um susto tão grande. Eu falei, gente, a menina que estava comigo, a gente é amiga e tal, ela vinha aqui em casa. Ela não entrava na minha casa, ela ficava muito no portão. A gente ficava ali sentada ali no portão e ali a gente conversava, sabe? De repente morre. Aí foi saber a história direito. Ela estava viajando no carnaval e eles estavam na estrada. Tava ela, esse namorado que ela disse que era o namorado estudante de medicina que dirigia, ela no banco de passageiro e atrás tinha outro casal com eles. E eles estavam indo passar o feriado do carnaval na praia, não sei que praia. E aí parece que o namorado dela foi tentar ultrapassar um caminhão e bateu de frente com outro caminhão, com outro carro. Eu sei que o carro virou uma coisa toda esmagada. Eu não lembro se morreram todos, mas eu sei que o acidente foi tão grave, tão terrível, que parece que ela foi mutilada no meio. Ela foi esmagada. Foi um acidente horroroso. E pelo que foi contado, diz que foi tão forte a pancada da batida em cima de onde ela estava, que ela morreu na hora. Isso foi um acidente tão feio, tão forte, que ela morreu na hora. E agora que tantos anos passaram, eu não fui no enterro, não tive coragem, que eu falei, gente, eu não tenho coragem de ver não. E aí eu fiquei só sabendo que ela já tinha morrido, que já tinha enterrado. Foi tudo muito rápido, sabe, meus irmãos? Foi tudo realmente muito rápido. E ela tinha 18, 19 anos quando ela faleceu. Hoje, né, depois, aí passou muito tempo, eu vi o testemunho dessa moça falando que Jesus permitiu que ela tivesse uma visão do inferno. E ali ela via pessoas que chegavam numa fila, tinha tipo como uma fila, mas não era uma fila que a pessoa esperava com calma. Era tudo muito violento, era tudo muito rápido. Ao mesmo tempo que a pessoa chegava, ela já era direcionada para um local
específico de acordo com aquilo que ela vivia, eu não lembro muito o testemunho, mas aquele discurso de a pessoa chegando ali numa espécie de fila, diz que e tinha, não sei se era um demônio, um ser que selecionava as pessoas. Eu não sei, não quero entrar muito no detalhe, que eu não lembro bem. Eu só lembrei do discurso fila, que chegavam e iam diretamente, cada um para o seu reparto no inferno, né? Sofrer. E ela dizia que ela conseguia, porque diz ela, Jesus ele faz a gente entender muita coisa, a gente via realmente, porém depois eu vi que era tudo muito rápido, mas eu entendia como se fosse em câmera lenta aquilo que ela tinha visto. Diz que tinha gente que de repente olhava para um lado, olhava para o outro, não entendia nada que estava acontecendo, e ao mesmo tempo, de repente, eles entendiam que eles já não estavam mais no mundo que eles conhecem, que eles conheciam, eles estavam no inferno. E de repente, tudo muito rápido começava a acontecer e eles já iam, cada um, a começar, né, o sofrimento deles ali. E eu me lembrei dessa moça, falei, Deus, ela não morreu salva, porque ela estava namorando um cara, né? Ela morava com um cara, ela nunca falou de Jesus, eu nunca falei de Jesus, a gente estava sem ser convertido. E eu fiquei imaginando, falei, gente, imagina se a vida tivesse caminhado em rumos diversos até para mim nesse caso, e de algum modo eu tivesse dentro daquele carro ali viajando com elas. Imagina, porque do mesmo jeito que ela me levou uma vez para casa de uma tia, imagina se os nossos caminhos tivessem se cruzado mais e eu tivesse me aproximado mais com ela, né, dela. E se acontecesse comigo de eu receber um convite, vamos com a gente, né? Eu na minha adolescência, depois dos 18 anos, eu estava muito livre. Eu poderia cismar aí também. E quem sabe hoje eu estaria, sabe aonde, meus irmãos? Por isso que eu digo que Deus, ele me salvou muito. Deus, ele me livrou muito. Pela sua misericórdia, única e exclusiva, meu Deus. Ele me livrou muito de tanto problema. E ali eu fiquei imaginando, se ela morreu instantaneamente, como foi dito, quando ela abriu, né, se é que abriu os olhos, ou quando ela, num piscar de olhos, porque tudo dá a entender que a passagem desse mundo físico para o mundo espiritual, seja onde for, no céu ou no inferno, é não abrir e piscar de olhos também. Então ela, de repente, ela já se encontrou ali. E ali ela simplesmente se encontrou numa condição que ela não poderia mais voltar atrás, sabe? E sim, ninguém falou para ela. Eu não sei, eu não conhecia a vida dela. Talvez tenha alguém que tenha falado de Jesus para ela, mas até onde eu conheci, ela nunca tinha me relatado esse fato. Olha, Ana, me falaram de Jesus. Então, meus irmãos, provavelmente ela não morreu e foi para o céu. Ela morreu repentinamente. Mas a vida que ela teve aqui nessa terra foi essa. Uma vida rápida, porque morreu jovem. Uma morte bruta, brusca, violenta, instantânea. E ela está ali. A gente estuda muito sobre arrebatamento, porque nós estamos vivendo a geração, em nome de Jesus eu creio, a geração que vai viver o arrebatamento, sim. Mas sabe, meus irmãos, tem muita gente indo embora antes do arrebatamento. Jesus, ele tem colhido suas almas antes do arrebatamento. Aqueles que dormem em Cristo vão antes do arrebatamento. E nesse momento eles estão descansando. A Bíblia diz que eles estão descansando no seu corpo espiritual e na sua alma. Falta só o seu corpo físico glorificado se juntar e eles tomarem uma forma eterna, né? Então, meus amados, Deus, ele tem muitas formas de expressar para a gente como são as coisas. E sim, eu estou muito convencida do fundo do meu coração que o ser humano caminhando na Terra, ele caminha só por uma razão, para que ele viva aquilo que ele viveria, que ele deveria viver, que ele execute na sua vida aquilo que ele iria executar, que ele deveria executar. Assim como Deus providenciou o seu Cordeiro, Jesus Cristo, antes da fundação da terra, antes de todas as coisas, ele já tinha determinado e estabelecido, Jesus um dia vai morrer na cruz. Nós também deveríamos vir a esse mundo. Porque se a gente para analisar o que é viver 18, 20 anos nessa terra e morrer bruscamente, ou o que é viver 100, 105, 110 anos nessa terra e morrer uma morte serena.
mas morrer sem Jesus. Eu conheço uma senhora, ela está com 84 anos. Essa senhora tem 14 filhos. E essa senhora é uma velhinha tão doce. É uma pessoa deliciosa, meus irmãos. Mas ela é idólatra. Está lá rodeada de santo. Porque aqui na Itália, quem não é idólatra aqui é raro. É igual você achar um diamante no meio de um tanto de terra, porque realmente é muito difícil. E ela todo dia faz as rezas dela e todo ano ela vai na cidade de Lourdes, na França, onde eles fazem a romaria, a Senhora de Lourdes deles. E 14 filhos, são filhos que estão todos grandes já, o mais novo deve ter uns 40, 45, 50 anos, o menor de todos. Os outros, né, estão aí acompanhando. São irmãos, meus irmãos, que não se vão entre eles. Não tem inimizade entre irmãos nessa família, mas não tem amizade, não tem consideração, não tem importância uns para com os outros. Tem um ou outro que é mais junto com, né, entre si, mas dizer que os 14 irmãos se amam, se querem bem, vivem realmente a fraternidade, né? Não, meus amados. Todos eles fizeram cada um as suas famílias, seus filhos. E para vocês terem ideia, os filhos deles, né? Quando um dos tios faz aniversário, acontece nem um telefonema. Ô tio, parabéns, hoje é seu aniversário. Nada. Só que quando esses sobrinhos resolvem casar, aí os pais deles trazem os convites de casamento. E eu vou dar um exemplo, é na família da minha sogra, são os irmãos da minha sogra, seria a avó do meu marido, é essa senhora de 84 anos. E aqui, desde que eu cheguei aqui, como é uma família muito grande, praticamente todo ano tem um casamento pra gente ir dos sobrinhos, né? E esses sobrinhos, eles não ligam nunca pra minha sogra, eu nunca vi um sobrinho telefonar. Ah, bom, tem 1 ou 2, 3 no máximo. Mas a gente tá falando de uma família que só de sobrinho deve estar na casa aí no mínimo dos 70, 50 sobrinhos, no mínimo. Tudo filho, né, dos irmãos da minha sogra. Por exemplo, agora mesmo, acho que daqui uns 2, 3 meses vai casar uma sobrinha. Ela nunca veio na casa da minha sogra, se veio era criança, porque de grande nunca veio. Minha sogra, ela fez uma operação na mandíbula, nenhuma telefonada. Meu sogro ficou internado próximo à casa deles, nem para ir visitar. Eu ganhei neném, minha cunhada, minhas cunhadas ganharam neném, nunca veio ver os neném. Nós nos encontramos em festas de casamentos passados e ela estava como que a 50 centímetros de mim e ela me conhece, principalmente porque eu não sou da raça deles, onde eu vou todo mundo já sabe quem que eu sou, então não tem como me confundir. Ela estava de frente para mim e ela fingia que não me via, essa moça. E tem sido assim, o pai e a mãe são mais educados, sempre foram mais sociais, né? Cumpriram com seus deveres sociais. Mas ela o irmão dela e tudo, não, eles nunca, apesar que o irmão é mais simpático, mas ela próprio é muito sofisticada mesmo como pessoa, se veste de modo muito sofisticado. E se vê que ela não tá nem aí, não dá fastídio pra ela não me cumprimentar ou não cumprimentar o tio, não ser simpática com ninguém. Simplesmente não tá nem aí. E eu fico olhando, sabe, falando, meu Deus, como é? E não é só ela, hein? Isso não é novidade na família. E ela agora casa. E eu falei com meu marido. Por que eu tô falando discurso do casamento? Porque aqui quando casa, aí eles querem que os tios deem bons presentes, porque aqui não é que eu vou ao Brasil, que dependendo do casamento que você vai lá só na festa, dá um abraço na pessoa e não leva nada. Tem muito isso, quantas vezes eu fui em casamento sem levar nada. E quem paga é os noivos. Aqui não. Aqui quando você te convida para um casamento, você tem que dar a chamada busta, que seria um envelope com dinheiro dentro. E tem uma cifra mínima de 100 euros. É como se você tivesse que ir no casamento e levar no mínimo 100 reais, né? Mínimo. Isso a gente falando de um marido e mulher que vai no casamento de uma pessoa, leva uma busta de 100 euros. E tio, parte de 250, 300.
Tem um tio que todo casamento de sobrinha ele dá 500. Eu não sei de onde que esse tio tira tanto dinheiro, tadinho, porque é um professor. Professor na Itália não ganha bem também, não. Tem os seus 4 filhos também e tal, mas todo casamento, tadinho, ele põe 500 euros e entrega pro sobrinho que casa. 300, 500, junta os outros filhos, enfim, eu sei que eles chegam sempre com os 500 euros ali nos casamentos. E assim, aí quando vem o casamento, depois que o casal, né, termina tudo e tal, eles vão para casa e eles contam dinheiro. Então ali, eles pagam o casamento, eles pagam o restaurante, né? Eles pagam as contas do restaurante e o que sobra eles podem até fazer uma viagem de lua de mel, pode pôr no banco, dependendo, sobra. Porque você pega ali, a maioria dá no mínimo 250, 300, 150 euros. Vão sempre mais de 100 pessoas nos casamentos, então você faz dinheiro, né? O povo faz o seu dinheirinho. E eles escrevem quem deu quanto, sabe? Eles escrevem tudo no caderninho para controlar, porque aí no casamento de outras pessoas eles vão e levam algum dinheiro também, já baseado no que eles receberam. No final, meus irmãos, é uma troca de negócio, no final é isso, sabe? Era mais limpo se eles fizessem assim, agora tem a pessoa tal, vai casar e nós vamos ajudar ela, cada um dá uma cifra de tanto. Seria mais simples, né? Mas só para sair do discurso, então, os pais dela, quando a minha cunhada ganhou neném agora 5 meses atrás, foram os primeiros a vir, a visitar a criança. Foram os primeiros a vir com sorriso. Eles sempre vêm visitar, mas nesse caso eles foram os primeiros a vir. Eu até assustei, eu falei, uai, esses dois já estão aqui, né? Porque a gente vê como que as coisas são, meus irmãos. Aí eles vieram com um sorriso no rosto, pai e mãe, ela não. Nem ela, nem nenhum dos filhos, são tudo grande, por que sai com pai e mãe? Porém, é a prima, né? E conversa vai, conversa vem, já no iniciozinho, é porque minha filha tá para casar ano que vem. Quer dizer, já soltou que eles já estão preparando a filha para casar. Como se diz, né? Nós íamos ver seu filho e a gente já tá preparando a filha para casar. Vocês entendem que é tudo uma coisa de interesse. E eu fico pensando, gente, por que eu teria que ir num casamento, humanamente, aqui nós estamos falando de raciocínio humano, meus irmãos. E a gente vai levando isso para aquilo que Deus ele vai nos demonstrando. Por que eu teria que ir no casamento dessa pessoa, dessa moça? Com que cara eu vou na hora que ela for receber os cumprimentos dos noivos, né? Porque tem um momento que a gente leva a chamada busta e cumprimenta a noiva. Com que cara eu, que não sou esse tipo de pessoa, que eu não consigo fingir que eu não vi a pessoa, vou chegar e cumprimentar ela? Sabe? Porque automaticamente isso gera no coração da gente uma frustração. Você fica sem graça, você fica pra pessoa, você fica sem graça pra pessoa, porque não tem um sentido. Quer dizer, você estava a 50 centímetros de mim a última vez, você não olha pra minha cara, não me cumprimenta, não faz questão se eu tô viva, se eu tô morta, pra você não faz diferença, se morrer você não vai nem no velório, enfim. E agora que você tá casando, eu tenho que vir te cumprimentar. É hipocrisia, né? E isso acontece praticamente nessa família toda, e não só nessa família, em várias famílias que eu tive a oportunidade de ver. Uma coisa que era para ser boa, uma coisa que era para ser de joia, essas festas, né? Tem festa todo ano, tanto é que nos últimos 3 anos a gente começou a não ir tanto em tudo, vai só nos casamentos mesmo, porque meu marido ele tem essa ideia de que ele tem que honrar, né, os tios dele e tal, então a gente vai e faz isso, mas na minha cabeça eu fico sempre com essa sensação pesada que vai arrastando comigo. É hipocrisia, sabe? Então assim, e aí a gente vê essas pessoas que vêm nesse mundo, fazem uma vida assim. Não é que é uma pessoa ruim, uma pessoa que tá roubando, que tá matando, que tá se prostituindo. Não, ela trabalha, ela aparentemente é simpática com quem ela tá no meio social dela, enfim. Alguém diria, não tem nada contra, é uma boa moça. Só que vem esse lado humano, cadê? A consideração pelo meu tio, pela minha tia, pelos sobrinhos, pelos meus primos, pelos nenéns que nascem. Poxa, eu quero que venha no meu casamento, mas eu não faço força nenhuma de ser simpática, quer dizer, só vem a mim, vem a mim. E aí eu coleguei com aquela minha outra, né, amiga, que morreu instantaneamente. Então, assim, a gente vê todos os dias o planeta Terra com tanta violência, gente fazendo coisas absurdas, mas a gente vê também, meus amados, pessoas que levam a vida de modo muito ligeiro nessa terra. Elas levam a vida de modo muito
cômodo nessa terra, muito segundo aquilo que realmente as interessa. E aí vem aquela pergunta: o que essa pessoa está ganhando no final de tudo? Se Deus ceifar a vida dessa pessoa, se a vida dela for ceifada, só Deus o sabe. Deus sabe o tempo de todas as coisas. O que essa pessoa vai se perguntar na eternidade? O que eu fiz da minha vida? Eu vou olhar para frente com os olhos eternos, porque ali eu creio que uma vez que a pessoa passa para outra vida, Deus mesmo já acende nela a consciência, em modo que ela começa a entender tudo que ela fez, a ponto que você vai na história do Lázaro e do rico. E o rico, uma vez no inferno, ele fala: pede a Lázaro que vá até os meus irmãos. Se eu não me engano, ele disse: eu tenho mais 5 irmãos lá na terra, e eles estão vivendo a vida que eu vivia, e eles vão terminar aqui como eu. Então pede a Lázaro que vai lá e pregue para eles. Pregue. Quer dizer, lá o rico, uma vez que ele chegou no inferno, uma vida que ele viveu aqui de guloseimas, de delícias, de ligeireza, né? Lá ele teve consciência de tudo que ele perdeu. E ali ele pede desesperado, porque ali ele já sabia que ele dali não sairia nunca mais. Então ele pede a Abraão que enviasse a Lázaro, o mendigo, para ir pregar para os irmãos. E o Abraão responde: lá ele tem os profetas. Então, meus irmãos que pregariam, né, que tinham os profetas que pregavam naquele tempo. Então, meus amados, por que Deus está trazendo essa mensagem hoje? Porque, como eu pus no outro vídeo a revelação do inferno, né, da história da irmã lá da África, que contou as visões que ela teve, isso trouxe nesse momento no meu coração esses pensamentos. O arrebatamento está próximo, sim. A gente realmente, praticamente, quem crê na mensagem do arrebatamento já colocou no coração que eu não vou morrer, eu não vou me ver velho e etc. Mas a gente está sempre caminhando num mundo que sempre foi assim, mundo físico. E nós estamos sempre susceptíveis à morte nessa terra. Então a pergunta que eu deixo aqui nessa pequena mensagem é: o que você está fazendo da sua vida? Nós que estamos envolvidos na mensagem, né, de Deus, a gente todo dia está aqui estudando, está lendo Bíblia, está orando. Nós estamos sempre concentrados, é como se fosse um invólucro. E nós estamos num mundo no qual nós temos um Espírito de Deus que fala conosco. Então a gente procura não pecar, a gente procura levar uma vida digna, uma vida reta, uma vida limpa, irrepreensível e etc. Então a gente se limita muito a ver coisas que não nos contaminam, a fazer coisas que não nos deturpam a vida e assim por diante. Porém, mais um pouquinho que a gente abre os olhos, né, ou aumenta um pouco a cabeça, a gente vê 90% da população perdida. 90% da população em caos, 90% da população, muitos vivendo uma vida desgraçada, outros vivendo uma vida maldita, outros vivendo uma vida deturpada, outros vivendo loucuras, sem medo da morte, sem medo da balada. Eu me imagino se hoje Deus me permitisse ser transportada no meio de um baile funk no Rio de Janeiro, domingo, no dia de domingo, no horário talvez, no baile funk mais badalado da cidade. O que será, meus amados e minhas amadas, que eu iria contemplar com os meus olhos? Se Deus permitisse que eu tivesse 2 minutos dentro de um baile funk, ou então o tempo de uma das canções que eles fazem, das músicas, e eu pudesse ouvir a letra, eu pudesse ver o povo bailando, dançando, eu pudesse ver os rostos das pessoas ali, o tipo de olhar, o tipo de conversa, o tipo de movimento, os escurinhos, o que tinha escondido nos escurinhos e o que estava debaixo da pouca iluminação. Se Deus permitisse ainda mais, meus irmãos, que eu conseguisse ver a mente de cada uma daquelas pessoas, como Deus vê. Se Deus me desse essa coisa, né? Eu vou abrir os seus olhos espirituais e eu vou te revelar
a mente das pessoas que estão ali naquele baile funk, naquela condição, naquele momento. Quanto lixo, quanto desperdício, quanta porcaria eu iria ver, eu iria saber, eu iria viver e contemplar ali naquele momento. Deus me mostrando exatamente, pegava uma moça daquelas que tá ali rebolando daquele jeito, me fazesse ver a cena dela dançando do modo mais vulgar e chulo possível, com as roupas mais absurdas possíveis, e ainda mais, Deus me permitisse ver os pensamentos dela, as intenções do coração dela, os propósitos que ela tem na vida dela, o que ela almeja. E Deus me mostrasse, olha, se essa moça viver mais 2 anos, ela só vai estar ou nisso ou vai piorar. Essa moça, se ela viver mais 30 anos, ela já não vai mais conseguir vir aqui nesse baile funk. Mas eu vou te mostrar o que a vida dela formou. Como ela foi se formando ainda mais, com toda a bagagem inútil que ela colheu na vida dela. E com todas as experiências fora do baile funk, onde ela mora, como ela se comporta com os amigos, vizinhos, parentes, o que ela assiste na televisão, o que ela escuta, porque se uma pessoa vai numa discoteca, eu fui crescida em discoteca, eu amava a discoteca, eu era fã daquela situação. Fortunadamente, as músicas que eu escutava eram muito instrumentais, então não tinha letra. Então, a nível de letra, eu nunca escutei praticamente nada. Muito pouco que eu escutava era em inglês, eu não entendia. Mas influenciou muito a minha vida, meus irmãos, não tenham dúvida. Então quando eu ficava em casa durante a semana, eu escutava as músicas de discoteca. Eu gostava das músicas, tinha música que eu escutava 5, 6 vezes num dia, de tanto que eu gostava. Eu gravava a música e eu escutava aquilo. Agora, imagina se Deus me mostrasse uma moça daquela que vai no baile funk. Então ela põe aquela música com letras que ela entendem, porque Satanás está jogando cada dia mais pesado. Na minha época isso não existia nesse nível, não existia praticamente, mas a coisa foi só decaindo. Inclusive isso nas dores de parto, né, que vão aumentando, né, os sinais. Até o estilo da moda vai só decaindo, cada dia mais, vai só se depravando e deturpando, gradativamente vai piorando. Então imagina, ela fica ali ouvindo aquela música o dia inteiro, né? Eu lembro quando eu era jovem, a boquinha na garrafa, né? Vai bailando na boquinha da garrafa. Eu, como criança, na época, imaginava a garrafa e uma pessoa dançando na boca da garrafa. Quando a gente cresce, a gente entende que era todo um outro significado. Graças a Deus ficou no discurso da boquinha da garrafa. Eu nunca bailei no boquinho da garrafa, mas eu via, né? Era a moda da minha época. Hoje eles já falam coisas realmente muito piores. Eu tenho meu filho, aqui na Itália chegou uma música funk, que o cara fala, eu vou tirar a sua roupa, você vai ficar louca. Aí ele começa a parar, parou. E essa música chegou aqui na Itália. E na escola onde meu menino de 4 anos vai, tem uma moça que sempre vai lá e dança com as crianças. E ela levou essa música. E meu filho chegou em casa, parar, Graziella, amarela. Porque como ele não fala o português, ele embrulha tudo e vira outra história. E eu não posso, mas eu vejo que ele fica o tempo todo com aquela musiquinha na parar, perê. Eu quero ver e fica naquele, mas não consegue falar em português, então. Mas aí eu calculo isso para as crianças no Brasil que escutam isso e vão tendo aquilo na cabeça. E a juventude, entendeu? Então imagina se Deus me desse essa oportunidade de vislumbrar a fundo como Ele sonda a fundo, como diz aqui, como a gente acabou de ler no vídeo passado, que o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus. E quem não é mais do que o Espírito do homem para conhecer o homem? E quando o Espírito Santo ele entra na vida de uma pessoa, ele conhece profundamente. Aliás, ele já conhece sempre, mas ele passa a participar, né? Então, sabe, meus amados, a vida nesse mundo, ela é uma chance única de você passar no teste da eternidade, falando de um modo muito simples, mas muito prático, muito direto.
É uma chance única de você passar no teste da eternidade. Depois que passar esse mundo, não tem como. Ah, me dá mais 2 minutos na terra. Deixa eu só tentar resolver. Porque a realidade é que uma vez que a pessoa ela é condenada na eternidade, ela é condenada e basta. Não tem segunda chance. A Bíblia fala para sempre, para sempre, para sempre, por toda a eternidade. Isso, em outras palavras, está dizendo muito claro. Uma vez é lá, é lá. Se você vai para lá na glória, vai ser toda a eternidade na glória. Mas se você vai para a eternidade na morte, na segunda morte, vai ser a segunda eternidade na morte. Ah, mas no inferno as pessoas não morrem. Elas estão sofrendo, o verme não morre, a carne é queimada, mas não se consome. Então, como é morte? É morte porque é ausência de vida. Você vai ver que na vida eterna, gloriosa, não vai ter doença, não vai ter enfermidade, não vai ter distúrbio, não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter calor abrasador. A Bíblia fala muito sobre calor abrasador. Não vai ter mais angústia. Mas o inferno é todo o contrário, porque todas essas coisas, elas são frutos da morte, são frutos do pecado. Até os insetos que a gente vê, que vivem hoje no planeta, o modo de ser dos animais carnívoros, tudo isso é fruto de morte, não é fruto de vida. Isso é fruto de maldição, de decadência, a ponto que diz a Bíblia que na eternidade, acho que já no milênio, o bebê, a criança de braço, de peito, vai enfiar a mão dentro do buraco da cobra e a cobra não vai picar essa criança. Está lá em Apocalipse isso. Fala que a ovelha vai pastorear junto com o leão. Ela vai estar comendo mato junto com o leão do lado dela e o leão não vai matá-la. Então, todo o ato de destruição, de depravação, de decadência, degeneração, é fruto da morte. Então, no inferno, as almas não vão simplesmente sumir, serem eliminadas, anuladas como existência. Tipo assim, Deus vai simplesmente fazer com que eles queimem, depois de um tempo Deus vai vai dar uma ordem e vai simplesmente anular a existência daquelas pessoas, dos demônios, de tudo que caiu. E eles vão simplesmente deixar de existir. Não. A Bíblia diz que eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que queimará para sempre. E ali haverá choro e ranger de dentes para sempre. Tormento eterno. Por que Deus simplesmente não pode simplesmente terminar com tudo? Basta, eu não quero nem saber que existe um lugar no universo, no céu, nos céus, na eternidade, em que tem um grupo que está ali sofrendo a condenação eterna. Eu vou simplesmente fazer com que nunca existiu. Não, a Bíblia diz que vai ficar ali como praticamente testemunho do que significa escolher o mal, escolher o pecado. Sabe, meus irmãos, eu não entro muito nesse detalhe, mas a Bíblia diz a respeito disso. Que é como se nós pudéssemos até como que contemplar, talvez à distância, esse local onde essas pessoas vão estar por toda a eternidade, junto com o inferno, os demônios, o anticristo, a besta, o falso profeta, tudo vai estar ali, naquele local reservado. O espírito não morre. A Bíblia fala disso. Por isso que ontem, quando eu comecei a pregar do profundo amor de Deus, quando eu preguei sobre o profundo amor de Deus, eu deixei isso claro. O espírito, ele já vem. Eu não sei quando Deus criou, porque houve um momento em que Deus criou todas as coisas e provavelmente ele criou os espíritos. Eu não quero entrar nesse assunto, porque aqui nós estamos tentando vislumbrar mistérios que ainda não nos foram revelados, mas a gente tenta colegar as informações pelo que Deus dá. Mas a verdade é que isso vai ser eterno. Deus, ele não vai simplesmente eliminar um espírito, anular, evaporar um espírito.
Os próprios cientistas, né, físicos, eles falam que a matéria, ela não se desfaz, ela não morre, ela não some, mas ela se transforma. Dizem que nós somos poeira das estrelas. E a Bíblia fala que nós viemos do pó, da terra. E a terra, ela é simplesmente composição química de partículas, né? A gente vê vários tipos de nutrientes, partículas químicas que nos formaram. Composto químico, meus irmãos, no nosso corpo eles encontram hidrogênio, oxigênio, cálcio, potássio, ferro, magnésio, vitaminas do complexo B, mas tudo é formado pelas partículas. Então, o espírito, ele é eterno, não porque ele é formado por partículas de coisas químicas, eu não sei, é mais um mistério de Deus. Deus, eu creio que ele não se limita só à tabela periódica que a gente estuda lá na escola, com os elementos que a gente conhece, cálcio, potássio, magnésio, bário e por aí vai. Mas eu tenho certeza que os elementos que Deus criou são muito mais além de qualquer coisa que o ser humano pode imaginar. A gente está falando a nível espiritual. E a gente está falando que existe um mundo espiritual que o homem ainda não contemplou. E ele é muito maior do que o planeta Terra. O céu, ele comporta miríades e miríades e legiões de anjos. Milhões de seres já lá nesse momento. E se a gente conta que a Terra tem mais ou menos 6.000, 7.000 anos, cada giro de geração, quantos milhares passaram pelo planeta? Atualmente, nessa geração em que nós nos encontramos, são mais de 6 bilhões de habitantes, ou não? Então, um dia, todos esses 6 bilhões, eles vão terminar a vida física na Terra. A Bíblia fala disso. Ou eles vão morrer para o céu, ou vão para o inferno. Mas vai chegar um dia que céus e terra passarão. Que Deus vai purificar o planeta com fogo e todas as coisas se farão novas. Vai chegar um dia em que essa geração não vai mais ser como ela já está sendo agora. Ela vai passar. E assim a geração passada, a retrasada e assim por diante. Agora, onde que está toda essa gente? Ou está no céu ou está no inferno. Justo, meus amados? Então, meus queridos, a gente tem que ter muito cuidado de como a gente está levando a nossa vida. Essa terra, ela é uma oportunidade única. Ela é uma oportunidade única da gente provar para Deus, apesar que Deus não precisa de nada vindo de nós, isso é muito certo, mas Ele prova o homem. Então, se Ele prova o homem tem que ser provado para Ele, diante dEle, aos olhos dEle, que ou é bom ou é mal. Passou ou não passou. Então, em palavras contrárias, mais simples, porque a gente, quando começa a pensar em Deus e no homem, a gente não pode simplesmente descrever com palavras humanas qualquer coisa que venha de Deus, meus irmãos. O apóstolo João, quando ele viu as visões do livro do Apocalipse, ele começa a falar, por mais que ele falou ali e ele escreveu, a gente tenta entender. Ele escreveu coisas do céu e ele não tem como revelar exatamente naquilo que é aquilo que ele via. Quando ele descreve Jesus, olhos de fogo, né? Então, é isso, a gente não tem palavras para expressar as coisas realmente ao peso de Deus, mas a gente tenta se aproximar pelo menos para compreender o suficiente para caminhar nessa terra consciente, porque o que a gente fala é o Espírito Santo que nos ajuda a expressar, porque é muito complexo. Então o homem, ele prova para Deus. A sua oportunidade é agora, minha querida. A sua oportunidade é agora, meu querido. E que o temor de Deus, ele cresça assim de um modo tão forte no nosso coração essa semana, nos dias que a gente está vivendo, nesse ano. Sabe, que Deus, ele venha te multiplicar em santidade realmente de um modo que só Ele sabe até onde você aguenta, fisicamente falando. E eu falo isso para mim. Eu glorifico a Deus pela misericórdia dEle na minha vida e na vida de vocês. Eu agradeço a Deus porque é difícil estar aqui todo dia, às vezes, orando. Tem hora que não sai. E eu fiquei preocupada esses dias para trás. Eu falei, gente, eu não estou mais orando exatamente. Eu estou quase que
mais falando, mais pregando do que orando. Mas aí Deus pôs no meu coração para eu estar tranquila. Porque o importante é meditar nas coisas do Senhor. E isso também, meus amados, é uma forma de oração. Porque eu estou meditando nas coisas do Senhor, eu estou refletindo sobre a minha vida diante a vontade de Deus. Será que aquilo que nós estamos vivendo está diante da vontade de Deus como Ele gostaria que fosse ou não? A gente não pode simplesmente começar blá, 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 ai, 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 Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e ficar orando só nisso. Eu poderia ficar aqui, aleluia, glória a Deus, oh Senhor maravilhoso, e vai, e ficasse aqui 15, 20 minutos nessa situação. Mas ficaria quase que como um mantra, ficaria vazio. Então a gente tem que conseguir bater um papo, se é isso a vontade de Deus, de modo que nós cresçamos, porque a oração, ela toca o coração de Deus, mas ela toca também o nosso coração. E a gente cresce. E no período que a pessoa começa a orar, no período que ela faz voto, propósitos, né? Tem gente que ora todo dia de madrugada e tal. Chega momentos que ela já não fala mais, mas é Deus que começa a falar. E é por isso que eu tô falando nesses últimos dias, meus amados. Porque eu não tenho mais o que falar com Deus, mas é Deus que começou de novo a voltar a trazer informação para nós. E eu glorifico a Deus na minha vida e na vida de vocês por isso. Eu glorifico a Deus na minha vida porque Deus está me dando um privilégio de poder espremir, né? De poder revelar coisas dele para mim mesma e para vocês. E eu agradeço a vida de vocês e a minha pelo privilégio de poder ouvir. Tem gente ouvindo mentira lá fora. Tem gente ouvindo falar que a Maria cura. Tem gente ouvindo falar que o Buda traz paz profunda, reflexão. Tem gente ouvindo falar que tem que matar em nome de Maomé, em nome de Alá. Mas nós estamos ouvindo falar de que essa terra é um campo de batalha, onde Deus ele prova cada uma das suas criaturas. Deus ele permite que a gente viva um ensaio, a sombra das coisas que estão lá na eternidade. Que a gente vislumbre algumas delícias, que a gente toque o pecado, que a gente toque a presença de Deus, a santidade, o conhecimento, o entendimento, a loucura, a retidão, o bom senso, o mau senso. E a gente consiga, como Salomão, no final da vida, Deus permitiu Salomão viver tudo que ele viveu por deixar um exemplo para nós. Salomão não teve as mulheres que teve, Salomão não entrou no satanismo, porque Salomão, quando ele casou com certas mulheres, elas trouxeram as culturas religiosas dela. E a Bíblia diz que Salomão ele fez templos para aqueles deuses. Salomão ele entrou no satanismo, ele praticou bruxaria, ele praticou ocultismo, ele inclusive deixou material para eles. Mas Deus ele permitiu tudo, a riqueza dele, a ciência que ele recebeu, a sabedoria, a vida. Ele permitiu, Deus ele falou, esse aqui vai ser um homem que vai viver a terra até o talo. Eu vou permitir que ele conheça tudo, que ele viva tudo, do bom e do mal, porque ele vai ser um exemplo. Se tiver alguém que deseja viver o que Salomão teve, vai saber o que leva. Se você ler, eu estou lendo Provérbios com dificuldade, mas eu estou lendo. E ali ele vai falando que é tudo vaidade, é tudo vaidade, é tudo vaidade. Deus nunca permitiu que ele se perdesse completamente. Deus tinha a vida de Salomão sob controle. Mas Salomão, no final da sua vida, ele se arrepende. Ele ama a Deus, ele pede perdão a Deus e Deus o restitui. Deus o salva, Deus o traz de volta. E o exemplo da vida de Salomão, ele mostra exatamente isso que a gente está conversando esses dias. É tudo vaidade. Aquela mulher que está lá dançando baile funk com a bunda levantada e todo aquele modo de ser. Se Deus permitir que ela esteja na terra pelos próximos 60, 70 anos, daqui a pouco ela não vai ter mais aquela bunda para empinar. Vai estar tudo murcho, caído, talvez vai estar até fedendo. Porque na idade, né, talvez a pessoa já não tem mais a mesma força de se cuidar. Sabe, meus irmãos?
É tudo vaidade. Por isso que a gente que tem consciência hoje, Deus hoje para você, para mim, Ele está dando essa advertência. Ele está mostrando para a gente que a gente tem que ter atenção. Aqui que a gente faz da nossa vida aqui. É tão bom poder comer um belo prato de pizza, uma pizza. É tão saborita. Mas Deus ele está falando, isso aqui é pouco, é limitado. Se você exagerar, você vai engordar, vai ter colesterol, vai pecar com gula. Mas se você comer a dosagem justa, justo para ver o prazer que é, você pode já contemplar que na eternidade, não que vai ter uma pizza na eternidade, eu não sei, mas você pode ter uma ideia que as delícias que estão lá, a nível de vida, são muito maiores do que qualquer coisa que você vai vislumbrar, viver nessa terra. Você gosta de passear de barco numa praia exótica, numa ilha paradisíaca? Você contempla coisas que os seus olhos ficam de boca aberta, você vai em grutas que tem águas termais azuis? Sim, mas isso aqui é sombra do que está lá do outro lado na eternidade te aguardando. A Bíblia fala de tesouros no céu. A Bíblia fala que nós vamos conhecer os tesouros de Deus, as riquezas de Deus, a glória de Deus. Deus é ilimitado no céu, meus irmãos. Deus é ilimitado em tudo. Tudo que você imaginar na sua cabeça de bom. Lá Deus é ilimitado. E é essa a mensagem que Ele está mandando para nós. Vale a pena perseverar, meus irmãos. Vale a pena caminhar nessa terra com o coração fixado na fé que a gente tem um Salvador e a vontade dele é que a gente obedeça os mandamentos de Deus, que a gente siga a palavra de Deus, que a gente ouça o que Deus está falando na Bíblia. Vale a pena, meu amado. Só o fato da gente poder contemplar o próprio Deus. Imagina, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade na vida de se aproximar de uma pessoa famosa, de uma pessoa muito rica. Você, quando se aproxima de uma pessoa que é muito rica, mas muito rica, viajada e tal, você vê que ela é diversa, ela é diferente. O modo que ela se veste, a pele, o cheiro, o modo que fala. Só de você sentar do lado dessa pessoa, você já se sente importante. É automático. Você quase que entra no mundo daquela pessoa e você tem a sensação que, nossa, como é bom tá perto de uma pessoa assim. Talvez você passeie no carro daquela pessoa, na Mercedes de última geração. Talvez você vá na casa de uma pessoa uma bilionária. Então você sente toda uma outra sensação na sua vida. E você quer ouvir aquela pessoa, você quer olhar para aquela pessoa, você, se puder, quer até encostar naquela pessoa. Você sente o perfume da pessoa, importado, que sabe comprou na França, um perfume. Você está acostumado com água de cheiro. Mas só para quebrar um pouco o gelo, sabe? Mas você sente a diferença. Você talvez come num restaurante com aquela pessoa e você vai comer mais ou menos aquilo que aquela pessoa come todo dia, então, mas você nunca comeu aquilo. É uma comida exótica, diversa, sabe? Agora você projeta isso para Deus. Você vai estar perto, não da pessoa, mas eu quero expressar Deus pessoa, justo como ser. Mais importante de tudo que você pode imaginar. O Criador de tudo. Que um dia, quem sabe, te vai deixar vislumbrar. Quem sabe Deus um dia vai fazer você olhar o sol de perto. A gente sabe que tem vários sóis. E a Bíblia diz que tudo vai se desfazer, os elementos vão se desfazer. Mas diz que vai ser criado tudo novo, novos céus. Imagina o que Deus vai criar. Gente, se você vê um documentário que fala sobre o universo, se você agora que está aqui no computador, você vai no Google, escreve lá fotos do universo, ou vídeos do universo, sons do universo. E você começa a ver as galáxias, as estrelas, as supernovas, os planetas. Você fica louco. Eu tive um telescópio na minha casa, eu moro no último andar em um prédio. Meu marido, ele é muito fixado com isso. Agora ele tá até mais calmo, mas a gente tinha um telescópio não muito sofisticado. E houve noites que a gente pôde ver o planeta Júpiter, aquele que tem os anéis. Não, o que tem os anéis é Saturno. A gente viu Júpiter, que era um planeta branquinho, e ele tem 3 luas. Eu acho que é Júpiter. Se eu estiver errando, vocês me perdoem, tem muito tempo, mas é isso. É um planeta gasoso que ele tem 3 luas.
E o outro é o Saturno, que tem os anéis. Eu acho que é Júpiter e Saturno. Eu vi com telescópio. Como você vê a Lua, eu vi esses dois planetas. Meus irmãos, até então eu tinha visto só como uma estrela. Olhava com os meus olhos e via aquela estrela que brilhava. Meu marido, que já é mais entendido, um dia falou: aquele ali é o planeta Júpiter. E aí, quando comprou o telescópio, ele projetou, né? Ele colocou direitinho, porque caminha, sabe? O telescópio ele é eletrônico, então ele vai caminhando, igual um relógio, tic, 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 para acompanhar o planeta e não perder de vista. Senão, se é uma coisa só manual, ao mesmo tempo que você olha, ele já não está mais ali. Como estrela, ele vai estar sempre na mesma posição, mas o telescópio ele vê de perto, então ele vê que caminha, porque a Terra gira, não? Então, meus irmãos, ele projetou ali, eu vi o planeta Júpiter e o planeta Saturno. E quando eu vi aquela bolinha branca, com 3 bolinhas do lado, eu praticamente quase que me pus a chorar. Porque eu falei, gente, que coisa linda. Depois eu vi o Saturno com os anéisinhos, a gente vê branco. Eu vi só uma manchinha branca, mas deu para ver direitinho a forma dos anéis. Depois eu corri pro computador e botei assim para ver como que é a fotografia do satélite, do satélite, né? A fotografia dos telescópios da NASA, esses mais sofisticados. Gente, eu falei, gente, é isso que eu tô vendo. Só que eu vi pequenininho de longe. É uma maravilha, meus irmãos. É um espetáculo. É um espetáculo. É uma coisa que não tem palavra para descrever. Só que Deus ele fala que tudo isso vai ser desfeito e se farão novos céus e nova terra. Então a gente pode tentar imaginar que Deus vai recriar coisas com vida lá fora de uma maravilha inestimável, inimaginável. É assim que funciona a cabeça do cristão. Sabe, a gente começa a visualizar, meu Deus, eu vivo nessa terra, eu tenho um corpo pecador, mas eu tenho fé no meu Redentor e eu caminho contemplando que Deus é o meu Salvador, mas eu miro, eu projeto a minha vida, a minha mente nas coisas de Deus. Buscai o reino dos céus, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é isso que eu estou vivendo na minha vida. E eu desejo que vocês também estejam vivendo. A gente tem que amar a Deus, não por temor ou tremor, como eu estudei ontem no estudo com vocês, mas a gente tem que amar a Deus. Porque Deus, ele é amor, ele é glorioso, ele é zeloso. E não tem palavra para expressar quem é Deus. E é isso que ele está falando conosco. Hoje é dia 17, mais ou menos até o dia 13, 14, a gente orou aqui na internet. E agora já há 2, 3 dias, Deus ele está falando. Ele está espremindo para nós, ele está expondo para nós maravilhas da sua eternidade. E assim, meu amado, minha amada, eu encerro essa oração, eu encerro esse momento de meditação com vocês. Que o Senhor possa estar realmente confirmando no coração de vocês cada uma dessas palavras que vocês ouviram. Porque para mim já é o suficiente, é uma alegria só, vocês não têm ideia. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando isso. Nossa, uma coisa puxa a outra, meus irmãos. Eu poderia ficar sonhando com as coisas de Deus, porque agora eu cheguei nesse ponto, né? Eu começo a sonhar com as coisas de Deus. Eu começo a sonhar com Deus. Mas eu paro por aqui. Eu paro por aqui. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um de vocês no santíssimo nome de Jesus. O ser mais maravilhoso, mais lindo, incredível, inacreditável. Incredível não, porque em italiano é incredibile. O ser mais inacreditável que os nossos olhos um dia contemplarão. Jesus, a primícia de Deus. De todas as maravilhas, de todas as obras criadas. Jesus, ele era o verbo. E o verbo se fez carne. E como Deus é Pai, eu imagino que Jesus veio logo em seguida da criação de Deus Pai. Então, o ser mais espetacular que Deus criou. Se é que Deus criou Jesus, eu não sei, são mistérios de Deus. Mas a gente entende mais ou menos assim, na nossa ignorância, que mais ou menos pode ter sido assim que foi. Deus, ele fez de Jesus o seu filho, né? Foi gerado de Deus. Então, o ser mais espetacular. E nele e por ele foram criadas todas as coisas. Que Deus possa ser abençoado com a nossa vida. Que nós possamos abençoar a Deus
testemunhando para Deus uma coisa: olha, o Senhor me permitiu nascer nessa terra, viver aqui durante tantos anos. E um dia o Senhor se revelou para mim. Mas do dia que o Senhor se revelou para mim, nunca mais eu deixei de amar o Senhor. E fazer de tudo para fazer com que a minha vida expressasse uma vida que glorifica ao Senhor. No meu falar, no meu viver, nas minhas atitudes, nos meus atos, nos desejos mais profundos do meu coração, nas minhas aspirações. Que a gente possa estar abençoando mesmo a Deus. Eu creio que nós podemos abençoar a Deus. Eu creio que nós podemos abençoar a Deus com testemunho de vida positivo, com testemunho de vida santo, com testemunho de vida de acordo com os planos que Deus desejou para nós. Porque Deus, Ele fez os planos, mas Ele espera que nós amemos o modo como Deus agiu nas nossas vidas. Que nós venhamos não passar por esse mundo como um jovem que viveu no oba-oba e um dia, pum, morreu. Nem entendeu o que aconteceu. Quando assustou, estava já não sabe aonde. Mas que a gente possa viver a vida a cada dia, dando valor a cada minuto que a gente está nessa terra. Porque eu tenho certeza que cada um que está no inferno tem uma tristeza e um arrependimento muito profundo de não ter valorizado a vida que eles tiveram aqui. Com certeza. O rico falou que ele queria voltar. O rico suplicou por uma gota d'água. E provavelmente, nos seus pensamentos contínuos, ele lamentou muito não ter sido diverso. Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de vocês. Amém? Amém e amém.